Olá, nessa videoaula nós vamos aprender uma ferramenta bem interessante, tá? Pouco usual. Imagina a seguinte situação: você fez um levantamento de campo, um levantamento topográfico ali, onde você está pegando pontos de drenagem, né, de PV, e você tem que pegar pontos de topo, de fundo e de chegada, já diretriz inferior aí do tubo que está chegando no PV. Só que ao importar esses dados para o civil, você precisa apresentar apenas em uma label. Só que no caso você vai estar pegando aí no mínimo 2 a 3 pontos. E se você importar esses dados para o civil, ele vai te gerar 3 pontos praticamente um em cima do outro. Então a ideia é como trazer um levantamento onde eu tenho 3 pontos e apresentar apenas um ponto com essas 3 informações. Tá? Então, a ferramenta, já deixando ela traduzida, né, seria propriedades definidas pelo usuário. Tá? Então, é possível você fazer isso, e isso abre uma margem para várias coisas, diversas coisas que você pode fazer com essa ferramenta. Então, como é que ela funciona? Aqui, olha, na aba Prospecto, nós vamos trabalhar aqui em Settings, tá? Point, e nós vamos usar essa opção, User Defined Proprietary Classification, tá? Definições, propriedades definidas pelo usuário, tá? Nós vamos clicar com o botão direito e vamos criar uma nova definição, tá? Uma classificação que eu vou dar aqui de padrão, vou chamar de padrão. Certo. Essa classificação aqui feita, eu vou clicar com o botão direito novamente, em cima do nome padrão, e vou clicar em New. Tá? Aqui eu já crio o campo que já me convém. Tá? Então, como é que funciona? Eu fiz o levantamento em campo, eu tenho as coordenadas norte e este e a minha cota do ponto. Essa cota do ponto ela é a cota da tampa, né, do meu PV. Eu tenho meu nome e a minha descrição aqui, e essas duas informações aqui que eu quero trazer. Tá? Essas informações aqui, esse primeiro campo aqui, eu tenho uma informação relacionada ao fundo do meu PV, e esse aqui relacionada à chegada do meu PV, tá? Chegada do tubo no meu PV. Então, eu tenho a cota, e aqui eu tenho uma medida do topo até o fundo, e essa aqui é uma outra medida do topo até a diretriz inferior do meu tubo. Tá? Então, como eu tenho medidas, eu tenho que trazer essas informações e fazer com que o civil reconheça como uma cota, uma elevação, certo? Então, nós vamos criar esses dois novos campos aqui para que o civil consiga trazer para dentro do programa atrelado apenas um ponto. Tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar CF, cota de fundo. Tá? Vou colocar aqui na descrição para ficar mais fácil. Cota de fundo do PV. Tá? E aquela informação que eu tenho, ela é uma dimensão, uma medida. Tá? Então ela não é uma cota, é uma dimensão, não é uma elevação, é uma dimensão. Então eu vou dar um OK. Criei o primeiro campo. Eu vou criar o segundo, fazer o mesmo processo para a cota de chegada. Eu vou colocar CC, cota de chegada do tubo, certo? E também dimension do OK. Pronto, eu já criei os dois novos campos em que eu posso tá trazendo essas duas novas informações aqui, tá? Agora o próximo passo é você configurar um arquivo de formato de importação, tá? Eu já tenho aqui um criado, eu vou apagar para nós criarmos aqui um novo. Tem esse aqui criado também.
tá? Então, nós vamos criar um novo, tá? User point from file database aqui, ó. Vamos criar aqui um arquivo de pontos de importação, tá? No botão direito, New User Point File, certo? Vamos dar aqui o nome para drenagem. Vou delimitar por vírgula e vou colocar norte, este, point elevation, tá? Do jeito que está aqui, norte, este, point elevation, name e description. Name, role description, e adiciono os dois novos campos que eu criei, tá? Ali na definição, propriedades definidas pelo usuário, tá? Clico aqui e tenho CF, cota de fundo, foi a propriedade que eu criei, tá? Dou OK e também a cota de chegada foi criada, tá? Vamos carregar o arquivo aqui para ter certeza que está tudo OK. Dá um parse. Repare que está tudo OK. Confirmo. Está aqui no meu arquivo de importação criado, já com um novo campo. Agora, temos a seguinte situação. Nós temos a medida. As medidas relacionadas ao topo. Eu quero que essas informações apareçam para mim como elevação, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trabalhar com minhas labels e criar uma expressão, tá? Então, eu vou clicar na minha label style, em expression, new. Eu vou clicar aqui, criar o nome de cota de fundo, tá? Cota, cálculo para fundo do PV, certo? Então, o que eu tenho? Meu point elevation, que é o meu topo, menos a medida que está naquele meu arquivo no campo cota de fundo. E ele vai me retornar como uma elevação. Entendeu? Então, eu não quero apenas uma cota, eu não quero apenas uma medida, eu quero a cota real do fundo, tá? Então, essa é uma expressão apenas para fazer essa conversão. Então, eu dou OK e crio para cota de chegada. Chegada, cálculo para chegada do tubo. E o mesmo processo, point elevation menos meu campo cota de chegada, ele vai me retornar uma elevação. Certo? Feito isso, eu já tenho uma label configurada, tá? Essa minha label, ela contém um nome, a elevação do ponto, que no caso é meu topo, tá? Eu já deixei prefixado como CT, cota de topo. Eu tenho minha cota de fundo, então, só que a minha cota de fundo está pegando point elevation, eu não quero. Como eu criei duas expressões aqui, eu venho buscar a expressão aqui, olha, cota de fundo. É onde ela já vai me retornar a cota real do fundo, tá? E faço a mesma coisa para a chegada. Cota de chegada, que essa aqui é a minha expressão que eu fiz agora há pouco, tá? Vou adicionar, dou OK. Feito isso, só importar o arquivo, tá? Eu venho aqui na aba Insert, Point from File,
adicionar leve drenagem. Seleciono o meu estilo de formato de portação que eu criei e vou adicionar também um grupo chamado drenagem, grupo de pontos chamado drenagem, tá? Aqui na aba prospecto, no meu point groups, eu vou colocar a descrição que eu criei, chamada drenagem, e dou um OK, tá? Agora, como vocês podem ver, ele conseguiu fazer essa conversão para mim, dando a cota de topo, a cota de fundo e a minha cota de chegada em elevação, tá? Sem tá com aquela medida. Ah, mas poxa, eu queria que aparecesse a medida. Como é que eu posso fazer isso? Simples. Eu venho aqui em Settings novamente, aqui em Drenagem, eu não utilizo a minha expressão. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em cota de fundo e ao invés de usar a minha expressão, eu utilizo o próprio campo CF, cota de fundo, tá? E dou um OK. Ele vai me aparecer 420, 491, tá? Que são as informações reais lá do meu arquivo, certo? Então, é uma ferramenta muito interessante aí que abre um leque de possibilidades para trabalhar com essa ferramenta, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí e até a próxima aula.